antes de você seguir fazendo uma campanha, porque pense bem, vocês vão ter realmente tempo para se dedicar a uma campanha? Pois campanha vai envolver um certo tempo, um certo compromisso. Por mais que você tenha jogadores maravilhosos, talvez vocês não tenham as condições ideais para construir uma campanha. Talvez seja ideal vocês construírem uma história curta, uma one shot, ou talvez algum estilo de pequena campanha, né? Histórias são mais curtas, mais fechadas, mas que podem ter um gancho ou outro para uma continuação. Mas ainda assim, relativamente tudo que eu falei, tanto agora quanto no episódio passado, vocês realmente acham que é uma boa fazer uma campanha e vocês querem realmente muito fazer uma campanha? E não julgo, porque é maravilhoso. Talvez campanha seja uma coisa mais legal do RPG. É de construir uma saga longa, uma saga épica com você e seus amigos, e vocês ficarem relembrando essas histórias por muitos e muito tempo. Toda vez que vocês encontram e tem esses personagens memoráveis. E de fato isso é ótimo. Então, mediante as circunstâncias e que tá tudo bem, vocês vão realmente fazer uma campanha e tá tudo certo para isso, vamos dar algumas dicas de passo a passo do que você deve fazer como mestre para planejar a sua campanha ideal. Olá, eu sou o Paulo Weber, sou um dos criadores do Orla do Dragão, e se RPG é a sua praia, você está no lugar certo. No episódio de hoje é uma continuação do anterior. Se você ainda não viu o episódio anterior, eu recomendo você dar uma olhadinha nele aqui. Talvez acho que vai estar em algum lugar aqui, se o editor lembrar de colocar, mas com certeza o link dele vai estar aqui embaixo. Pause esse vídeo, veja esse vídeo anterior, porque ele é um complemento daquele. Eu não vou ficar me repetindo em algumas coisas que já disse por lá. A primeira coisa que você deve fazer em relação a uma campanha é pensar no tom dela. E para pensar no tom dela, você necessariamente vai precisar fazer uma prévia com os seus jogadores, talvez uma sessão 0. Mas o ideal é realmente fazer uma sessão 0. Mas você explicar um pouquinho a sinopse e o tom de história que você vai jogar. Vai ser o quê? Uma campanha de terror? Vai ser uma campanha heróica, aventuresca? Uma campanha focada em investigação? Isso tudo tem que deixar bem claro para os jogadores e que tipo de campanha, que tipo de história vocês vão querer jogar. Com relação a esse tipo de tom que vocês querem adotar, vocês também podem filtrar tipo de personagens que deve ser evitado. Se a história vai ser algo mais numa pegada fantasia sombria, talvez aquele bardo engraçadinho, cheio de easter eggs de piadocas, não seja um personagem legal para esse tipo de campanha. Talvez seja ideal você guardar ele para uma outra oportunidade. A outra pergunta que você deve fazer com relação à campanha é qual é o objetivo final dela. Vocês vão fazer de fato uma campanha do 1 ao 20? Se isso for do 1 ao 20, e vai explorar todas as minúcias desse cenário, por exemplo, desse sistema de regras, então tem que ser uma campanha épica. Que tipo de história vocês vão contar? Vai ser uma jornada? Ou salvar o mundo de uma grande ameaça? Então é necessário já ver qual o tipo de objetivo final que vocês querem com esta campanha. É explorar o sistema do 1 ao 10, ou fazer uma história mais contida, de explorar um personagem iniciantes, início de carreira, ou se pequenas campanhas que se unem a uma campanha maior. Dependendo do estilo de campanha ou outra, você vai achar o melhor tom, o melhor objetivo para o que vocês querem fazer nesta campanha. Você é inscrito no canal? Não? Então se inscreve aí, meu amigo. Não vacila, cara. Você vai perder conteúdos maravilhosos que nós estamos lançando aqui toda semana. Além das gravações das nossas lives que acontecem lá na Twitch, que nós botamos aqui com uma edição bonitinha, com música, você ainda vai perder conteúdos como esse da oficina e outros que estão para vir, cara. Então se inscreve no canal, se está gostando do conteúdo, deixa aquele like, comente quais são os próximos temas que você quer ver aqui na oficina. Ajuda demais pra gente e não custa nada. E se você quiser ajudar financeiramente o canal, nós temos o nosso Apoia-se. Além de você estar dando uma força aqui para o canal, vocês também vão receber recompensas, como mapas que vocês podem utilizar nos seus VTTs, feitos pela equipe do Orla. Nós temos 3 níveis de apoio, que pode dar de 2 a 5 mapas muito bacanas, então dá uma olhadinha lá no nosso Apoia-se, se puder dar aquela força, vai ajudar demais o nosso canal. Agora voltamos para o nosso assunto principal. A outra pergunta que vocês devem fazer é: quanto tempo essa campanha vai durar? Claro, quanto a frequência que vocês vão jogar. E dependendo da frequência que vocês vão jogar, essa campanha pode durar alguns meses, às vezes até anos. Vocês têm que ter mentalidade, tanto você como o narrador, quanto os seus jogadores. Isso tem que ficar muito claro de que é um compromisso a longo prazo, gente. Campanha exige uma certa dedicação, existe um compromisso. Meus amigos costumam dizer que o dia da campanha é, digamos, o nosso futebol.
A gente separa um dia da semana para jogar RPG. Como muitos fazem, separa o dia da semana para fazer uma atividade que é o seu hobby. É um compromisso a longo prazo. As exceções, vocês têm que ter a mentalidade de que o dia que vocês estabeleceram, né, seja um quinzenal, seja um dia mensal, seja semanal, é praticamente o dia sagrado de vocês se reunirem e jogar. E nesses pormenores, antes da campanha, o narrador tem que pensar em como vocês vão começar essa história. Será que ela vai se passar em uma cidade que todo mundo se conhece, em um reino? Os personagens jogadores vão ser moradores da região? Se são personagens estrangeiros, por que eles vão estar lá? Esse tipo de relacionamento com o início da história tem que ser combinado. E também é bem importante agora você, em conjunto com seus jogadores, de vocês atrelarem os históricos dele, né, os backgrounds na trama. O personagem, ele é casado, ele tem uma casinha lá, ele tem relacionamentos, ele vive com os pais, ou ele é aprendiz de algum herói antigo que vive naquela região. Esses tipos de detalhes têm que ser colocados no início, porque através desses detalhes vão ser trabalhados a motivação do personagem, porque no início da história eles estão vivendo as vidas deles e vai acontecer alguma coisa que vai envolver eles para uma causa maior, para que eles saiam daquela zona de conforto e de fato busquem aquela aventura. E meio complementando essa pergunta é onde tudo acontece. É uma história meio que em escala global, que a gente vai começar em algum lugar e vai viajar por diversos reinos até o objetivo final. Passar tudo em um reino, como acontece na minha campanha de Luminari, vai ser passar tudo em uma cidade, como acontece em outras histórias, vai ser passar até em dimensões diferentes, como as grandes sagas dos quadrinhos e tudo mais, em multiversos. Tudo tem que ser definido em como e por onde a sessão vai se passar, né? Para você meio que já estudando os passo a passos. E agora a pergunta também que vocês devem se fazer é: que tipo de vilão vocês vão estar lidando? Qual é a grande ameaça dessa campanha? É um império galáctico como Star Wars? É um exército extremista como os puristas de Tormenta? É por acaso um horror cósmico como os mitos de Cthulhu, no chamado de Cthulhu? Então isso tem que estar bem definido qual o tipo de ameaça que vocês vão estar lidando desde o início da campanha, para que vocês consigam ter um inimigo a ser combatido. E é claro, ele tem que ser o chefão final, mas a campanha longa, né, principalmente aquelas campanhas do 1 ao 20, tem que ter também seus vilões intermediários. Uma boa fonte de inspiração são os seriados antigos e até mesmo as animações dos anos 90 e início dos anos 2000 de anime, no caso, em que eles têm estruturado umas histórias por arcos, em que cada arco está enfrentando um inimigo diferente, ou então em que existe um único grupo de vilões em que tem uma hierarquia entre eles, que vocês podem combatendo do mais inferior até chegar ao vilão final ao longo da campanha. É claro que eles precisam ter uma certa diferenciação. Se vocês estão combatendo um culto de um feiticeiro maligno ou de um deus, todos forem membros dessa ordem, vai ficar um pouco chato. Talvez seja interessante em que tenha personagens diferentes que estejam envolvidos com esse tipo de vilão de uma certa forma. Talvez um personagem está sendo obrigado a trabalhar para esse vilão porque ele está com uma família de refém, ou então ele é uma criatura que está sendo controlada através de magia. É uma pessoa que é apaixonada por esse vilão e está fazendo tudo por amor. As motivações podem ser diversas, então vocês podem simplesmente colocar personagens diferentes, de classes e poderes diferentes naquela campanha, que de certa forma colabora com aquele vilão, querendo ou não. E a mesma coisa você tem que pensar no outro campo. Quem são os aliados dos personagens nessa campanha? E talvez seja bem interessante até mesmo para cobrir algumas lacunas. Se todo mundo no grupo medieval, seria interessante ter uma das missões um ladino e ninguém é ladino, ninguém tem essa habilidade de ladino, coloque um aliado ladino. Mas tenha muito cuidado para que ele não seja mais forte que os jogadores. A premissa aqui é para ele ser um aliado esporádico, não para que ele seja o protagonista. Os protagonistas são os jogadores, não seus NPCs. Já falamos sobre isso. Então é importante termos algum tipo de aliado. Então pensem em aliados pontuais que os personagens vão conhecendo, de preferência que não sejam aleatórios. Ou então aproveite o histórico dos personagens, incluam familiares, amigos,
conhecidos do personagem para colocar. Outra coisa que o mestre tem que dar atenção é que também, além dos vilões e aliados, que tipo de organizações existem. Quais tipos de governos, tipos de guildas, inimigas ou aliados dos heróis existem e que possam interferir de fato na história. Se é uma trama política envolvendo nações, temos que saber como é que são cada uma dessas nações envolvidas no conflito, se há uma oferta de campo aliado. Pegando o exemplo de Tormenta, tem coalizações unidas como o Reinado, que é uma união de 7 reinos com a liderança de uma rainha imperatriz. Tem reinos independentes e também tem aqueles reinos que estão fragmentados por uma guerra civil ou por disputa de territórios, que geram micro-reinos dentro de um reino. Além disso, né, quais são as guildas que são bem influentes do cenário? Tipo, tem uma guilda de heróis aventureiros, uma guilda de heróis que meio que trabalha como uma força paramilitar, ajudando a proteger o mundo. Existem guildas de vilões, existem guildas ligadas a alguns ofícios, tipo a guilda dos mineradores, a guilda dos artesãos e por aí vai. E por último, não menos importante, que tipo de monstros existem no seu mundo. Se existe um tipo de monstros e eles são um problema real para o mundo, talvez tenha personagens mais especializados para combater esse tipo de monstro. Se um personagem jogador fez um caçador de dragão e no mundo não existe dragões, então não é um personagem bem indicado para aquele tipo de campanha. A mesma com relação a recompensas. Passa que eles ganham recompensas que de fato vão auxiliar eles na campanha. Que adianta de uma lança matadora de dragões se dragões não existem? Essas são algumas perguntas que vocês podem fazer que vão ajudar vocês a estruturar melhor a sua campanha. Então, gostaram dessas dicas de hoje? Se tem alguma dica que eu não falei aqui ou alguma outra coisa que vocês utilizam para estruturar as suas campanhas, por favor, deixe aí nos comentários, converse com a gente, dê mais ferramentas para narradores iniciantes para construir suas próprias campanhas, para que elas sejam divertidas e memoráveis. Vejo vocês no próximo episódio de Oficina do Dragão, não esqueça de deixar seu gostei, de compartilhar e de comentar. Até a próxima, um abração!